Aliás, mentira, né? Ele falou que é mentira. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Quero convidar o Mateus aqui para estar orando pelo servo do Senhor. Eu queria toda a atenção neste momento. Eu queria que você abrisse seus ouvidos, seu coração e permitisse que Deus venha falar contigo nessa noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido. Nesse momento, Pai, eu quero apresentar o pregador da noite, Pai. Que na palavra, Senhor, eu creio que Tu já mandou a palavra, Senhor. Que Ele não vai falar coisas da boca dele, mas que Ele vai falar coisas da boca de Deus aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que Ele possa ser abençoado e que através da palavra que Ele vai trazer, a gente possa ser abençoados, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Glória a Deus. Está escrito assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse-lhe: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de detrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa semana foi uma semana bastante corrida, ao qual eu trabalhei até a noite, e eu até comentei com o David, eu falei: nossa, a pastora me colocou para pregar logo na minha semana mais pesada. Eu estava meio que parado, trabalhando bem pouco, mas graças a Deus, Deus abriu as portas. E essa semana eu trabalhei bastante, graças a Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Mas aqui estamos para ministrar a palavra de Deus e fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Não era esboço não, viu, presbítero? Eu tenho aqui algumas folhas. Na verdade, nem esboço eu sei fazer, né, irmãos? Eu fiz algumas anotações daquilo que Deus me deu, mas eu estava lendo ali um pedacinho do meu testemunho, amém? Daquilo que Deus, Ele fez na minha vida. Todas as vezes que eu estou passando por alguma dificuldade, ou que eu estou enfrentando algum problema, ou que eu estou bastante nervoso como agora, eu dou uma lida aqui, aleluias, e isso me dá força, me dá ânimo, porque quando eu olho para onde que Deus me tirou, isso me dá uma injeção de ânimo tão grande. Não tem algumas pessoas que carregam uma foto do filho na carteira,
e vai para o trabalho. Às vezes o trabalho é puxado, é cansativo, é difícil, e quando o negócio aperta ali, ele pega a foto, dá uma olhada, e eu acredito que aquilo ali dá força para ele continuar a trabalhar e não desistir daquele emprego, porque ele sabe que tem um filho maravilhoso que ele precisa dar de comer. Então cada um tem algo que se refugia, algo que busca força, e eu ando com isso aqui. Eu escrevi, quando eu escrevi esse aqui, eu tenho uma data aqui, eu escrevi de dentro do presídio, na data de 28/7/2007, eu escrevi porque eu sou muito esquecido, irmãos, eu esqueço das coisas muito rápido, e eu acredito que até por isso eu tenho uma certa dificuldade de pregar às vezes. Deus até me dá uma palavra tremenda e eu fico impactado e falo, meu Deus, se eu conseguisse colocar tudo isso para fora, aleluia, ia ser um negócio forte, mas devido à minha mente e o esquecimento, e aí eu tenho que anotar, e aí todas as vezes eu gosto de estar dando uma consultada, né, e é maravilhoso demais, porque a gente vê do que Deus tem feito, milagre, o operar de Deus, aleluia. E que eu acho mais lindo é que o meu passado não é capaz de impedir o agir de Deus na tua vida, aleluia. Se fosse pelo meu passado, nem aqui eu estaria nesta noite, porque não sou digno, muito menos merecedor de nada, mas a misericórdia e o amor que Deus tem pelas nossas vidas, é por isso que estamos aqui nessa noite, é porque Ele é bom. Ele pegou o seu único filho, aleluia, e deu por amor a minha e a sua vida, e é por isso que nós estamos aqui, aleluia, nessa noite, adorando ao nome dele. O inimigo até olha para a tua vida, talvez ele pensava que você nem vinha aqui nessa noite, mas aqui você está com um sorriso lindo, dando glória, aleluia, louvando e adorando ao nome do Senhor. Nós estamos no meio de uma guerra e nós não podemos parar. Tu és escolhido de Deus, aleluia, e não pode parar no meio do caminho. Eu quero já liberar uma palavra para a tua vida nessa noite e dizer: não desista, não pare, prossiga, vá adiante, aleluia, persista, insista, persevere, mantenha constância em Deus e no Espírito Santo, porque isso nos fará vencer diante de qualquer dor, diante de qualquer dificuldade e diante de qualquer problema, porque não há nada maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, Ele abre porta onde não tem porta, Ele traz de volta aquilo que não tem mais existência, Ele cria lavando ou terminar a subcomanda elevácia. Então o que nós estivermos passando, seja lá o que for, não é maior do que o nosso Deus, e é prazeroso nós estarmos na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, aleluia, podendo louvar e adorar ao nome do Senhor. E eu estava pedindo a Deus uma palavra, e ontem quando a Esté estava pregando, Deus me deu um tema, e eu recebi o tema. Eu falei: sim, Senhor, eu tenho um tema agora, falta pouco, só o resto da mensagem toda, aleluia. E quando ela estava ministrando ontem, Deus me deu um tema assim: onde você estava quando Deus te chamou? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lá dentro do presídio, presbítero, de trás do escobogol, mas o Senhor me achou lá, assim como te achou lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que cada um que está aqui nessa noite tem uma história mais linda do que a outra. Aleluia, o Senhor te achou aonde ninguém te via, aonde ninguém dava nada, aonde, aleluia, ninguém te conhecia, nem o teu nome sabia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor te encontrou, o Senhor te achou, e é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diante desse tema eu pedi a Deus a palavra, e Deus me levara até esta palavra, que no versículo 19 nós lemos: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu. Quem Elias achou?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que antes de Elias achar Eliseu, Deus já tinha achado ele, Deus já tinha escolhido. Porque quando Elias vai procurar por Eliseu, foi o próprio Deus que falou com Elias e disse: tu vai em busca, vai à procura de um homem chamado Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, e tu vai ungir profeta em teu lugar. Deus deu até o endereço, aleluias. Ou seja, não foi o homem que achou Eliseu, foi o próprio Deus que achou Eliseu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eliseu estava arando a terra na 12ª junta de boi, ou seja, ele estava na última junta de boi, mas Deus achou ele lá, presbítero. Aleluia, não era conhecido, ninguém estava vendo, mas Deus achou ele lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante é que geralmente Deus sempre vai achar alguém que não tem evidência, alguém que é esquecido, alguém que ninguém conhece, alguém que não tem destaque, alguém que não tem nenhum nome, alguém que as pessoas conhecem, é filho de fulano de tal, é amigo de fulano de tal, aleluia, é primo de fulano de tal, conhece o nome da família toda, só não conhece o nome da pessoa, e aleluia, mas Deus conhece, e é essas pessoas que não estão em evidência, que Deus sempre acha elas, aleluia, ninguém está vendo, não tem nome, não tem conhecimento, não tem fama, mas Deus, aleluia, acha ele, aleluia. Quem era presbítero, nem nome tinha, conhecido como Pedregal, aquele que tacava o terror, aleluia, louvado seja Deus, mas hoje está aqui, tem uma história, tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, e está adorando a Deus aqui nessa noite, porque Deus te achou lá dentro, ninguém te via, ninguém sabia o teu nome, hoje é presbítero Henrique, aleluia, porque Deus te achou, e isso é maravilhoso. Porque uma coisa é ser escolhido pelo homem, outra coisa é ser escolhido por Deus. Uma coisa é ser achado pelo homem, outra coisa é ser achado por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias encontra Eliseu, ele joga a capa sobre ele. Logo Eliseu, aleluia, queima a junta de bois que ele estava trabalhando, queima o seu instrumento de trabalho. E ele diz: já que é Deus que está chamando, não estou nem mais aí para nada disso. Vamos embora. E ele passou a seguir Elias, e ele começou a servir a Elias. Aleluia, e coisa, aleluia, que é difícil é de servir, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele começou a seguir Elias, e ele começou a servir a Elias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre vai achar alguém que não está em evidência. Aleluia. Quem não se lembra de Davi, Deus chama Samuel, pede para ele descer até a casa de Jessé, encher o vaso de azeite, porque Deus havia escolhido, aleluia, dentre os filhos de Jessé, um para ser rei de Israel. Aleluia. Samuel desce até a casa de Jessé. Quando ele chega lá, que ele bate os olhos nos filhos de Jessé, ele diz: tem evidência. Aleluia, é esse que Deus escolheu, é esse que Deus chamou. Aleluia, mas Deus diz: Samuel, não atendes tu para a aparência, porque eu vejo o coração. Aleluia, pode até ter evidência, mas não é esse que eu escolhi. Pode até ter evidência, mas não é esse que eu chamei. Passa-se os 7 filhos de Jessé perante Samuel, e Deus fala: não é nenhum destes. Aleluia. O que eu acho interessante é que quando Samuel pergunta: cadê? Acabaram-se os jovens? Aí então seu pai responde: não, ainda falta o menor. Olha só, nem pelo nome era chamado, era conhecido como o menor. Aleluia, não participava das melhores reuniões, porque se participasse no momento em que Samuel chegou, aleluia, para participar daquela reunião, logo eles teriam chamado aquele menor que estava no campo. Mas como ele não era conhecido, como ele não participava das melhores reuniões, ele estava no campo cuidando de ovelhas, mas Deus achou ele lá no pátio.
vasto. Aleluia, se o homem não estava vendo, mas Deus estava vendo. Ele poderia até estar no anonimato, mas Deus estava vendo. Aleluia, louvado seja Deus. E o profeta diz: pode mandar chamar. Enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos ao redor da mesa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém estava nem lembrando de Davi. Era conhecido como o menor, mas era dele que Deus havia escolhido. Era ele que Deus tinha achado e tinha escolhido para ser rei de Israel. E o que eu acho interessante é que quando Samuel deita um azeite sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi naquele dia. Só que, aleluia, logo após, Davi não se torna rei. Davi volta para o campo novamente, vai lutar com, aleluia, com o leão, vai lutar com o urso, vai defender a ovelha, vai continuar o seu trabalho do dia a dia, porque é assim, aleluia, é no momento de Deus, não é no meu momento, é na hora de Deus, não é na minha hora, aleluia. Você pode ter sido ungido, mas é no tempo de Deus a exaltação, é no tempo de Deus para Deus fazer, aleluia. Davi é ungido, volta para o campo, volta a cuidar de ovelha, e num certo dia uma guerra acontece contra o exército de Israel, e a Bíblia vai nos dizer que os filisteus se colocam de frente o exército de Israel, e se levanta um gigante no meio daquele exército, e ele começa a confrontar o exército, o povo de Israel, homens guerreiros, homens preparados para a guerra, mas quando eles viram o tamanho daquele gigante, nenhum teve, aleluia, a coragem de enfrentar aquele gigante, enquanto, aleluia, aquele gigante provocava o povo de Deus, provocava o exército de Israel. A Bíblia diz, aleluia, que ele passou 40 dias provocando o exército de Israel, até que então que chega o momento em que Jessé vai chamar a Davi. Não foi Davi que pediu para ir lá, foi, aleluia, Jessé que chamou a Davi. Só que Jessé chama Davi para levar alguns pães, aleluia, e levar queijos para o oficial, para o capitão daquele exército. Davi recebe a missão, aleluia. Talvez se fosse eu, aleluia, talvez eu iria até falar: rapaz, eu não vou levar pão e nem queijo para seu ninguém, porque já que eu não posso participar do exército, também não vou levar lanche para ninguém. Mas Davi era humilde, era servo, aleluia, ele servia. Quando era lhe dada uma missão, ele procurava fazer com perfeição, aleluia. Ele pega aquele lanche, vai levar para os seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E sabe, acho interessante é que Deus poderia usar, pastor Jorge, um daqueles guerreiros que estavam no exército, podia. Deus usa quem ele quer. Deus poderia ter usado até mesmo Saul para derrotar aquele gigante, mas quem Deus vai usar? Deus vai usar aquele que não está em evidência, aquele que ninguém conhece. Deus vai usar o entregador de queijo, aleluia, para confundir, aleluia. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, aleluia. Não tinha evidência, mas Deus tinha achado ele. Não tinha evidência, mas era ele que Deus queria usar. Ninguém conhecia, ninguém estava vendo, mas era ele que Deus queria usar naquele dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é ele que Deus usou para derrotar aquele gigante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tinha evidência, aleluia, mas foi o entregador de queijo que Deus quis usar naquele dia. Eu não sei o que Deus colocou às suas mãos para você fazer, aleluia, mas seja lá o que for, faça, aleluia. Não se preocupe se ninguém está te vendo. Se for para limpar a igreja, limpe com todo amor. Se for para ser porteiro, seja porteiro, aleluia. Seja lá o que for, aquilo que Deus lhe colocou para fazer, faça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque no tempo certo vai chegar o tempo da exaltação, vai chegar o tempo da vitória,
aleluias, para a tua vida. Assim como na vida de Davi, ele estava servindo, não tinha evidência, ninguém estava vendo, não era conhecido, mas Deus, aleluias, o conhecia, Deus o escolheu, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra de Gideão, aleluias, quando Deus fala, aleluias, com Gideão e chama Gideão e diz: olha, eu vou te levantar para destruir este exército, aleluia. Gideão olha, aleluia, para o Senhor e diz: Senhor, não tem condição alguma, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, mas é ele que Deus escolheu, aleluia. Esse Deus escolheu, está escolhendo. Deus não precisa de ninguém capacitado para poder fazer. Deus pega alguém que não tem capacidade alguma, aleluia, e dá, aleluia, capacidade para fazer, aleluia. Quem não se lembra de Jefté, aleluia, filho de prostituta, foi expulso de casa pelos seus irmãos, mas foi ele que Deus levantou como cabeça, foi ele que Deus levantou como príncipe, como líder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a posição que você esteja, mas se você está servindo ao Senhor, Deus tem vitória para a tua vida. Não, aleluia, não depende, aleluia, daquilo que você esteja fazendo, mas da maneira em que você está fazendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se o pastor me pede para limpar a igreja e eu olho e digo: não, Senhor, aleluia, logo eu, evangelista, com tanta gente para limpar, manda o gaúcho, manda a Juvanete, aleluia, aí eu não vou estar servindo, aleluia. Mas se eu disser, aleluia, deixa comigo, pastor, aleluia, que eu vou limpar a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faça com amor aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, aleluia, e você vai ver o que Deus, aleluia, vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não queira estar em evidência, mas queira ser escolhido por Deus. Aleluia. Muita gente é escolhido pelo homem, aleluia, mas há uma diferença de quem é escolhido pelo homem e de quem é escolhido por Deus. E você é escolhido por Deus, e por isso que você está aqui nessa noite, aleluia. Então adore ao nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Meus irmãos, se coloquem de pé. Deus maravilhoso e poderoso, nós vamos ministrar a ceia agora. Vamos fazer a ceia do Senhor. Quem toma posse dessa palavra diz amém. Viu aí o que Deus falou? Que Deus não precisa de condição humana para Ele fazer. Às vezes você pensa que para Deus usar ou para Deus escolher tem que ser inteligente, tem que ser estudado, tem que ter conhecimento, sabedoria, tem que ter grau de alguma coisa, mas na verdade não. Quando Deus escolhe, independente da posição, da classe, o lugar, Deus escolheu e acabou. Amém? Eu quero chamar para me ajudar aqui, pode ser o João, por favor. Pode ser a Michelle também. São quatro, né? Pode ser o presbítero. Os dois presbíteros aí. O presbítero antes, o presbítero Henrique. Antes dos louvor, pode cantar algo mais que é, né? Por favor. Glória. Os varões pegam os mais pesados aí. Meus irmãos, estende a mão para cá, vamos orar, apresentar a Deus.
Deus fala que Ele é o pão que mata a nossa fome. Nós vamos nessa noite participar